Esse é um livro muito bom para a gente discutir a conquista e escravidão de povos. Dizem que tem uma frase clássica aqui no YouTube que a gente fala assim: eu não sou o público desse livro. Mas eu não sou o público desse livro. Eu amei o livro. Não vou falar essa frase para dizer que eu não gostei do livro, não. Eu amei esse livro. Foi até uma releitura. Eu não sou o público desse livro, mas eu acho que por não ser o público desse livro, eu acabei me tornando público desse livro. Eu acho que agora eu confundi tudo. Assim, A Maldição do Vencedor, da Mary Ruth Koski, é uma história para adolescentes, mas ela não tem o que essas histórias geralmente precisam ter, que é aventuras, ação ou fantasia. Esse aqui acaba sendo um livro, é complicado talvez que eu vou falar, mas acaba sendo um livro de política e introspecção. Nesse ano a gente pôde acompanhar, no mês de setembro, uma história de um rapaz que ficou bilionário em uma noite, assim. Depositaram bilhões de reais na conta dele. Aquilo ali, né, uma coisa bem polêmica, a notícia circulou aí nos meios de comunicação, e aquela brincadeira que sempre rola: poxa, que massa, o cara ficou bilionário, mas o cara ficou morrendo de medo. Inclusive, ele não conseguiu dormir até resolver a situação daquele dinheiro todo na conta dele. Ele não conseguiu dormir sozinho na casa dele. Ele ficou com muito medo porque ele ficou desconfiado. O que está acontecendo? Eu posso estar sendo vítima de uma operação aí criminosa, alguma coisa assim. Eu tô contando esse caso porque muitas vezes algo muito bom pode ser uma maldição. E o título desse livro brinca muito com isso. Ganhar uma guerra, conquistar um povo e alargar e ampliar um império de um povo pode ser uma maldição, porque a guerra sempre traz opressão, especialmente quando esse povo vencedor da guerra escraviza o povo que ele conquista. Um livro que até atrás dessa edição que eu tenho aqui da plataforma 21 tem assim algo que pode até afugentar leitores, fica bem uma coisa dramática, que é assim: conquistar tudo o que você deseja pode custar tudo que você ama. Uma coisa bem assim meio mexicana. Mas sim, esse livro tem uma certa profundidade, tem muitas camadas, porque ele, a depender da forma que a gente interpreta essa história aqui, ela tá muito ligada a todos os processos de colonização que a gente já viveu na nossa história. Nesse mundo de A Maldição do Vencedor, a gente tem o povo valoriano, que é um povo bélico que está ampliando o seu império e conquistando vários povos. Ele conquistou essa região que era do povo Ahari. Os valorianos dominaram o povo Ahari, entraram nesse local que eles habitavam e dizimaram a cultura dele. É como se na sua cidade, no Brasil, entrasse um povo de um outro país e tomasse conta da sua rua, da sua casa, fosse morar na sua casa, escravizasse você, sua família, seus amigos, e usassem das suas coisas, assim, das coisas do dia a dia, e dizimasse a cultura, por exemplo, do Brasil, dizimasse o samba, dizimasse o carnaval, acabasse com os nossos livros, da nossa literatura, tudo que é mais forte, o futebol. A cultura do povo valoriano é uma cultura bélica, uma cultura bem pragmática. Eles não têm nada em termos culturais ligados ao que a gente entende como cultura, literatura, arte. Essa valorização da arte, da música, da literatura era muito mais da cultura Ahari. Então, nesse espaço que vive o povo valoriano aqui, e que a gente vai acompanhar a trajetória dos nossos protagonistas, é um espaço em que a música, os livros não são assim proibidos no sentido de prender. Pelo menos na história aqui desse primeiro volume eu não percebi isso. Não é coisa de prender quem
pratica, mas é uma coisa que não existe mais, porque o povo Ahari está escravizado, a música é visto como algo menor, como algo sujo, e tudo que é desse povo é visto como algo inferior. Então eles não têm mais como, eles só trabalham para o povo valoriano. A forma de pensamento de povo é colocado pela Mary Ruth Koski de um jeito, assim, como é um livro para adolescentes, é de um jeito um pouco até simples. É como se os valorianos fossem mais da parte de exatas e os Ahari fossem mais da parte de humanas, nas partes das artes, né? Até a forma que as ruas da cidade vai ficando, vai tendo uma reformulação depois da chegada do povo valoriano, dá a entender como é que funciona o modelo mental deles. Tem um trechinho aqui logo no começo dessa edição, na página 24, que fala, né, as ruas eram ordenadas com ângulos retos, projetadas por valorianos. Todos os projetos deles eram bem cartesianos, assim. E a nossa protagonista, que é a Kestrel, ela é filha do general mais famoso dessa operação, que ainda está em andamento. A gente tem aí cerca de 6 ou 9 anos que essa invasão aconteceu e tá tudo muito recente. E ela entra como uma protagonista aqui com um ponto muito interessante. E tem aí um mistério com relação à mãe dela. Ela não tem, a mãe já morreu, e ela tem um amor pela música, o que não é comum na cultura valoriana. Ela tem que tocar música escondido, e a mãe dela tocava piano. Então ela tem esse elo com a cultura Ahari. Porque esse livro, ele é pautado, acho que em duas premissas no enredo. Uma é a política e outro é a história de amor que vai acontecer aqui. A Kestrel, ela vai comprar um escravo Ahari, e ela é muito incentivada a comprar esse escravo por conta do vendedor, que é uma Ahari também, dizer que esse escravo sabe cantar, mas ele não canta, ele se nega a cantar. Ela fica curiosa com esse rapaz e ela compra ele. No decorrer da história, a gente vai perceber a história de amor entre ela e esse escravo Ahari sendo desenvolvida, eu acho que muito bem, considerando o gênero, pela autora. E outra coisa principal que fica parecendo até que o livro é só a história de amor. Mas outro ponto que vai juntinho com essa história de amor é a questão política. A gente já sente no começo da leitura que essa invasão valoriana, que é recente, digamos assim, de cerca de 9 anos ou 6 anos, acho que 9 anos que houve a invasão, a gente percebe que está tendo uma certa conspiração, mas não sei se a palavra é conspiração, uma certa articulação de revolta e de revolução do povo Ahari. E é isso que faz essa história, meus senhores, ficar assim, olha, uma coisa que lembra Shakespeare. Eu sei que quase tudo que a gente lê, se a gente for buscar, eu não sou especialista em Shakespeare, nem de literatura, mas assim, acho que quase tudo tem uma coisinha do Shakespeare. E aqui a gente vê muita coisa do Romeu e Julieta, mas não é aquela coisa lá mais assim, até piegas das famílias rivais de Romeu e Julieta e o casal não poder ficar junto. Não, é uma história de amor muito bem construída, pautada na sistemática da colonização e do domínio de povos, porque não tem como o povo Ahari gostar do povo valoriano, e não tem como o povo valoriano gostar do povo Ahari. Claro que aqui a escritora, ela coloca que a Kestrel e ela vai meio que fugir do padrão. Primeiro que ela tem esse ponto da música, que ela tem uma atração, ela ama a música, e é fora do padrão mental do povo, dos valores do povo valoriano, porque o povo valoriano ele quer território, ou então uma carreira bélica. Ou ela se casa para ela constituir a família, cuidar da descendência da família e manter
o território, a propriedade que é conquistada, não eram deles, ou então ela vai lutar para ampliar o território do povo valoriano. O escravo de A Maldição do Vencedor, que eu não quero dizer o nome de propósito, ele tá no outro lado da história. Ele teve a sua família, os seus amigos, todos aniquilados. Traz uma carga histórica, uma carga de revolta muito forte. Então, a história que vai tendo de afinidade entre esses dois personagens é muito interessante, a gente se prende nisso. Eles são iguais, assim, eles são muito parecidos, eles não são iguais. Eles são muito parecidos na determinação deles, só que eles estão em lados diferentes. A gente consegue entender que a Kestrel, assim, a autora vai colocar uma coisa até um pouco estereotipada na Kestrel, que é aquela coisa do povo opressor que cuida bem do oprimido. Então, assim, a Kestrel, ela não questiona a escravidão dos Aharis, mas ela não desqualifica os Aharis, os escravos. Ela trata os escravos muito bem. É uma coisa um pouco clichê, tá? Mas até me incomoda um pouco, mas não chegou a prejudicar o livro, porque eu acho que tem coisas mais profundas que a escritora quer tratar aqui. E por conta disso, dessas características até clichê, mas muito por conta da questão deles terem essa afinidade, ainda que eles estejam em povos diferentes, é que faz também o casal ir se aproximando cada vez mais, entendendo um o outro. O ponto interessante dessa história é perceber a língua. A língua dos Aharis é uma língua considerada pelos valorianos uma língua menor, mas tanto a Kestrel, já no início da história, né, como também o escravo, eles falam a língua um do outro, ou seja, eles já tiveram interesse de saber e conhecer a língua um do outro. A gente já conversou sobre essa questão da língua. A língua é poder, e a gente já conversou nas vidas de Guerra dos Tronos, então a gente já tá amadurecido com relação a isso, né? Como que a língua é importante muitas vezes para ter o canal de comunicação com esse povo. Eles têm que falar valoriano, e alguns Aharis, eles não aprenderam direito ou falam com sotaque a língua valoriana. A mesma coisa o oposto, né? Aliás, o oposto, os valorianos não têm interesse nenhum de aprender a língua dos Aharis, mas a Kestrel e o escravo são diferentes. Bom dia. Hoje vamos falar de linguagens de romance. Eu sei o que é. O que diz? Oferta de arma. Não preciso de tradutora para saber o que significa. A autora consegue também colocar o tema da ética na história. Em um determinado momento a gente vê o personagem falando assim, você pega um jogo, tá? E você vai vencer o jogo. E aí, importa como você vencer o jogo, ou o que importa é vencer o jogo? Bem, e o melhor de A Maldição do Vencedor é poder acompanhar toda essa evolução, esse desdobramento político, nessa tensão constante que vai crescendo entre esses dois povos, tá? O povo oprimido e o povo opressor. A história de amor crescendo também nesse período em que a tensão política cresce, e revelações que a gente vai tendo aí do passado dos personagens. O mais interessante, eu acho, é perceber como que eu acho que a escritora manda muito bem nos elementos de afinidade que ela traz para que esses dois personagens consigam compreender a posição, o lugar que eles estão nos respectivos povos. Tanto a Kestrel compreende a questão legítima do povo Ahari como oprimido. Por sua vez também, ela, mesmo entendendo, ela não quer
que a família dela morra. Ela não quer que os amigos dela morram. Ao mesmo tempo, também o escravo, ele vai perceber que existe um outro lugar no povo valoriano que não necessariamente corrobora com esse desejo de conquista dos bélicos que estão lá conquistando os povos. Então, esse encontro dos dois, ele é muito bonito de ser acompanhado. E é uma história assim que vai ter uma reviravolta aí num determinado momento. Eu acho que é uma história que ela tem uma tensão crescente, e aí depois da reviravolta o negócio fica um pouco mais morno, mas mesmo assim eu não acho que estraga a experiência, não. Eu acho que é legal a gente pensar em histórias que combinam a utilização ou de um elemento de terror ou no elemento de um romance, como é esse caso, numa questão política aqui, para fazer uma crítica social muito interessante. Então, aí me conta aqui nos comentários se vocês já leram, conhecem ou já leram A Maldição do Vencedor. E é uma série, é uma trilogia que continua com O Crime do Vencedor, o meu tá no plástico, e termina com o Beijo do Vencedor.